Martins dos Santos é o novo timoneiro da Administração Regional de Saúde do Algarve, vulgo ARS. E é evidente que a saúde é um dos principais problemas que marcam a atualidade na região. Por isso, os cavalheiros da Tábua Quadrada perguntaram a Martins dos Santos como é que está a saúde na região e, ao mesmo tempo, a tão propalada construção do Hospital Central do Algarve. A todas estas perguntas, que geraram outras ligadas à saúde, Martins dos Santos respondeu sempre sem cartas na manga, como costuma dizer. É que nós podemos, de forma muito rigorosa, fazer uma gestão daquilo que temos, reduzir em áreas que não são essenciais, que não são prioritárias, tendo sempre como objetivo e como alvo a impossibilidade de pôr em causa a prestação de cuidados de saúde à população. Obviamente que isto não é fácil, mas também de coisas fáceis, as coisas fáceis não são um desafio aliciante e, portanto, devo dizer-vos que até agora temos conseguido fazer isso. Temos conseguido fazer restrição de custos em várias áreas e temos conseguido, em algumas situações, melhorar a prestação de cuidados de saúde dos utentes da região, ressalvando um aspecto que, do meu ponto de vista, é muito, muito importante. Não houve um único encerramento, nem sequer de nenhuma extensão no Algarve, em todo o Algarve. Não se encerrou extensões e não se diminuiu a prestação de cuidados de saúde à população. Pelo contrário, em algumas áreas, essa situação foi reforçada. Em relação às obras e às remodelações de hospitais e centros de saúde. Ora, o que acontece é que essa é uma área onde claramente nós temos que cortar. Claramente, porque essa não está aí em causa a saúde das pessoas. Eu prefiro ter pessoas que são tratadas e a pintura estar a cair do que não ter capacidade de tratar aquela pessoa que precisa do tratamento. Obviamente que isto é uma situação que não pode durar muito tempo. Nós temos que fazer remodelações, e fazemos remodelações, só que quando temos 68 centros de saúde e extensões, essas remodelações são reduzidas ao mínimo possível, porque não há capacidade de investimento para essa rúbrica, que é a rúbrica das remodelações e obras de manutenção. O Hospital do Parque das Cidades é indispensável para a região. É indispensável porque é um investimento estruturante para a região. Nós não nos podemos esquecer que a nossa região é a principal região turística do país. O turismo, tantas vezes, está aliado à saúde e é um binómio que nós devemos reforçar na nossa região, porque sem saúde de qualidade não podemos ter turismo de qualidade e sem turismo de qualidade nós teremos alguns déficits na componente económica da região. E, portanto, o Hospital do Parque das Cidades é uma aposta clara, é uma aposta que tem que ir para a frente. Como todos sabem, em agosto do ano passado, o Ministro da Saúde esteve no Algarve e afirmou pela primeira vez que era uma prioridade nacional a construção do Hospital do Parque das Cidades, em que foi estabelecida uma prioridade na construção dos hospitais no nosso país. Houve um hospital que ficou em primeiro lugar, que é este hospital que se tem falado agora, do Hospital Todos os Santos, em Lisboa, até como eventual deslocação do corpo clínico da maternidade Alfredo da Costa. O Hospital Todos os Santos ficou em primeiro lugar e o Hospital do Parque das Cidades, no Algarve, ficou em segundo. Portanto, isto significa que esse conjunto de pessoas percebeu a importância do hospital para a região. Nós já percebemos isso há muito tempo. A questão aqui já não se põe apenas do ponto de vista da decisão política para construir o hospital, a questão põe-se naquilo que é mais complicado, que é a decisão do ponto de vista financeiro. Nós sabemos que vamos ter que começar a pensar cada vez mais em unidades de cuidados paliativos para dar resposta à população.
uma área que pode ser perfeitamente aproveitada, algumas das instalações que lá estão, é para isso, mas há muito mais valências que podem ser aproveitadas, porque nós temos um déficit grande de camas de agudos na nossa região. Portanto, eu não acho que o Hospital Central seja um TGV. Acho que pode ser um comboio de mercadorias, como se pretende neste momento fazer de Sines para a Espanha, que tem utilidade e dá resposta a algumas das prioridades que nós temos. Se nós virmos o mapa, de Faro até Vila Real de São António, há toda uma área que fica completamente desprotegida. Portanto, aí eu acho que tem alguma razão, mas houve sempre falta de peso por parte da população na reivindicação de uma estrutura para essa área. No entretanto, eu sei que a Cruz Vermelha de Tavira tem pensado para lá um hospital que pode, de alguma forma, colmatar essa falha, se pode chamar falha, porque pode colmatar no sentido de criar complementaridades com o Serviço Nacional de Saúde, acordos com o Serviço Nacional de Saúde e criar ali um serviço quase tampão para o Hospital de Faro e que preste serviço a toda aquela população. Relativamente às doenças crónicas, pôs o dedo na ferida, há nitidamente falta de informação aí. Isto é assim, no caso pontual que eu referiu dos doentes diabéticos, o doente diabético tem direito à isenção das taxas moderadoras sempre que a sua doença, sempre que o problema que o levou ao hospital se relacione com a sua doença. Porque senão nós estávamos aqui a fazer criar desigualdades entre doentes. Imaginemos, um doente diabético parte uma unha e vai a um serviço de urgência. Estou aqui a exagerar um bocadinho, mas parte um dedo e vai a um serviço de urgência. Um outro cidadão parte um dedo e vai ao serviço de urgência. O motivo que levou aquele diabético ao serviço de urgência não foi a diabetes. Portanto, nós estaríamos aqui a tratar de forma desigual pessoas que têm um problema igual. Agora, o doente diabético, quando vai ao serviço de urgência, com uma patologia que tem a ver com a sua doença, uma alteração circulatória periférica, uma alteração renal, uma alteração da parte ocular, está dispensado da sua, ou cardiovascular, que são as áreas alvo da incidência dos efeitos acessórios da diabetes, está dispensado o pagamento de taxas moderadoras. Sendo um ato de benevolência, eu não posso acreditar, nem me passará pela ideia que um dador de sangue deixará de dar sangue só porque vai pagar uma taxa moderadora, senão aqui estávamos a criar uma troca, ou seja, eu só dou sangue se não pagar a taxa moderadora. Isso não passa pela ideia que um dador de sangue, pela atitude benemérita que tem, pudesse alguma vez fazer isso. Qualquer pessoa que comprova a sua carência económica não paga a taxa moderadora, está isento. Qualquer pessoa que não tenha dinheiro não deixa de ser atendida em qualquer hospital deste país só porque não tem dinheiro consigo para pagar a taxa moderadora. Nós temos medicamentos neste momento que não eram pagos até agora para algumas doenças raras, e que só o preço por doente e por dia dessa comparticipação chega a custar 100 mil euros. Por dia não, por semana. 100 mil euros por pessoa e por semana em algumas doenças raras. Olha, posso lhe dizer que há uma doença, que é uma doença rara, e que nós temos no Barlavento 5 doentes com essa doença, e que o custo dessa doença mensal por pessoa são 50 mil euros. Temos 5 doentes. São doenças raras. Essa doença existem 20 pessoas com essa doença no nosso país. 5 estão no Barlavento. 5 custam 50 e poucos mil euros por mês. Diga-me como é que é possível o orçamento de um hospital suportar... Eu só estou a falar de uma. Há várias doenças em que os custos são brutais. A SIDA, os custos com SIDA são brutais. Os custos por pessoa e com a SIDA. Os custos das doenças oncológicas são brutais também. Nenhuma das pessoas que têm essas doenças deixou de fazer o tratamento. Isto é que é importante realçar. Há, por exemplo, países que fazem uma coisa curiosa. O doente, quando é operado ou quando vai a uma consulta e sai do hospital, leva um papelinho onde lhe é dito quanto é que custou a sua ida àquele hospital, desde que entrou até que saiu. E as pessoas às vezes ficam escandalizadas com o valor, o imenso valor que aquilo representa. E isto era bom, sabe porquê? Se nós fizéssemos isso, as pessoas podiam ter uma noção da real dimensão que é os custos da saúde. É que os custos com a saúde
atingem valores que, enfim, não nos passam sequer pela ideia. E quando nós falamos na saúde e nos custos da saúde, obviamente que a saúde é o bem mais importante que nós temos e devemos fazer tudo aquilo que for possível e mais alguma coisa para manter o Serviço Nacional de Saúde e para manter a capacidade de dar resposta às pessoas. E a saúde é o bem mais importante que nós temos. E só a valorizamos, e digo-lhe mais, nós só valorizamos a saúde quando começamos a ter falta dela. Até aí ninguém valoriza, até aí ninguém dá valor. Por isso mesmo é que o tal papelinho que é entregue à pessoa quando sai do hospital é para ela valorizar, não vai pagar nada. Esses países que fazem isto, a pessoa não vai pagar, mas a pessoa tem uma noção de quanto é que custou aquela intervenção cirúrgica, quanto é que custou aquele exame, aquele TAC, aquela ressonância que fez. Houve uma notícia aqui há umas 2, 3 semanas de que teria havido falta de medicamentos oncológicos no CHBA, no Hospital de Portimão. A notícia não foi... A notícia, quer dizer, estes amigos jornalistas às vezes gostam de fazer, empolar as questões. Mas o que aconteceu, e as coisas são para ser ditas, as coisas acontecem, são para ser ditas, nós não temos que fazer como o avestruz, entrar a cabeça na areia. Houve uma senhora que estava a fazer um tratamento oncológico por uma doença oncológica e nem sequer era tratamento endovenoso, era tratamento em medicamentos. E ao participar num programa de televisão, numa das cadeias de televisão, terá dito que tinha ido ao hospital, neste caso o CHBA, e não havia, tinham-lhe dito que não havia aquele medicamento que estava a tomar. Efetivamente houve uma falha na quebra, no fornecimento desse medicamento, como lhe digo, medicamento em comprimidos. Não é indispensável que a pessoa tome aquilo naquela semana, se não tomar naquela semana pode tomar dentro de 2 semanas, porque não são medicamentos oncológicos endovenosos. Esses aí é que exigem uma periodicidade muito mais rigorosa. E o que foi dito à senhora é que tinha havido essa falha no fornecimento desse medicamento por causa de uma empresa farmacêutica que provavelmente todos os senhores aqui presentes já ouviram falar nela e que disse que só fornecia se lhe pagassem. E a instituição, quando o novo Conselho de Administração se apercebeu que o Conselho de Administração que tinha saído 2 semanas antes não tinha feito a encomenda, deparou-se com uma ruptura de estoques do medicamento e o que foi dito à senhora foi, naquele momento não havia, mas na semana seguinte ela teria lá o medicamento e poderia fazer o tratamento. A senhora comentou isto e isso foi notícia. Os portugueses nunca pagaram tão pouco pelos medicamentos. E agora vou-lhe dizer porquê. Até aqui há uns tempos atrás, as farmácias tinham um lucro por medicamento que imputavam a quem o comprava de 25%. 25%, depois passou para 20%. Ou seja, nós quando comprávamos um medicamento que custava 100 escudos, vamos aos escudos, custava 125, depois passou a custar 120. E estamos aqui a falar de uma coisa curiosa que é o lucro estrito da farmácia. Não havia nenhuma atividade no nosso país que tivesse um lucro destes. Se me disser uma, eu não vejo e nem conheço mais nenhuma. O que este Ministério fez, e este Ministro fez, foi negociar em 2 campos. Por um lado, reduzir de imediato as margens de lucro das farmácias e, portanto, reduzindo os custos imputados a quem vai comprar medicamento e reduzir as margens de lucro da indústria farmacêutica, reduzindo o preço de comercialização do medicamento. Porquê é que antes não tinham feito isto os outros Ministros da Saúde? Porquê é que antes os outros Ministros da Saúde não enfrentaram o poder da Associação Nacional de Farmácias, que é um poder brutal dentro deste país? E ainda tem algum, mas já não tem tanto, já nem se ouve tanto. Porquê é que antes os outros ministros não enfrentaram o poder da indústria farmacêutica? Também tem. E porquê é que antes os outros ministros não criaram países de referência para o valor do medicamento que todos nós pagamos, considerando países onde o valor do medicamento é mais barato? E neste momento nós vamos ter a Estónia, e mais 2 países, são 3 países de referência, a Itália e a Espanha, exatamente. E antes não, antes tínhamos países com um poder, onde estavam países com um poder económico muito maior, onde o medicamento é mais caro e os nossos medicamentos também eram mais caros. Portanto, as 2 administrações que saíram, quer do Hospital de Faro, quer do Hospital do Barlavento Algarvio, as que saíram foram ambas multadas pelo Tribunal de Contas.
Isso é público, está na página da internet do Tribunal de Contas e tem lá as multas, tem tudo isso. Portanto, isto para vos dizer que, obviamente que sim, que estas coisas devem ser auditadas e vai haver auditorias, porque não pode acontecer, quando se trata de gestão de dinheiros públicos, que as coisas passem incólumes, porque trata-se do dinheiro, que é o dinheiro de todos os contribuintes. Repare, isto tem a ver com uma coisa que aconteceu em 2008, e aqui eu devo dizer-lhe que fiquei muito admirado em 2008, quando se extinguiram os serviços de atendimento permanente em toda a região do Algarve. Não houve uma única pessoa que contestasse esta situação. Serviços de atendimento permanente eram serviços em que os médicos de medicina geral e familiar, os meus colegas clínicos gerais, desempenhavam as suas funções no centro de saúde e durante o dia e durante a noite. Isto foi encerrado. Havia em Lolé, havia em Olhão, havia em Tavira, em Vila Real de Santo António e por aí fora. Isso foi encerrado, mas não houve ninguém a movimentar-se contra o encerramento. Agora, quando se fala, já agora aqui à parte me parece interessante, quando se fala no encerramento da maternidade de Alfredo da Costa, que é uma maternidade que tem o peso que tem, mas quando nós temos 16 maternidades em Lisboa, há petições na internet com toda a gente preocupada porque a maternidade de Alfredo da Costa vai fechar. Há 16 maternidades em Lisboa. Eu devo dizer-lhe que no Algarve, eu disse isto no outro dia à RTP, quando fizeram aquele programa Portugal Hoje, a comemorar um ano da Troika cá em Portugal. Eu disse que achava interessante e achava que toda a gente tem o direito de fazer petições contra o encerramento da maternidade de Alfredo da Costa, mas ficava preocupado quando não havia ninguém fazer petições contra o encerramento potencial e que vai acontecer mais dia menos dia da maternidade do Hospital do Portimão ou contra o encerramento da maternidade, da quarta maternidade do país, que é a do Hospital de Faro, que não tem agente suficiente. Só para lhe dar um exemplo. No Hospital do Portimão há 7 ginecologistas obstetras. Só um é que está, por lei, é que poderá fazer serviço de urgência de dia e de noite. Todos os outros estão dispensados sequer de fazer urgência. Significa que só uma pessoa, se fôssemos aplicar estritamente a lei, se aquelas pessoas não se disponibilizassem para fazer esse serviço, só havia uma pessoa e, portanto, só um dia por semana é que poderiam haver serviço de urgência no Hospital de Portimão, no que diz respeito à ginecologia obstetrícia. No Hospital de Faro, a situação ainda é mais complicada, porque atingia um número de partos por ano. Nós somos a região do país com a maior taxa de natalidade nos últimos anos, e o Hospital de Faro é a 4ª maternidade do país. Quando se fala em reestruturar serviços, quando se fala não é encerrar um edifício, é agarrar naquelas pessoas, distribuí-las para outros hospitais. Há hospitais em Lisboa que, de acordo com aquela definição técnica que foi feita no tempo ainda do Ministro Correia de Campos, dos 1.500 partos por ano, uma maternidade que não tem 1.500 partos por ano deve fechar. Há hospitais em Lisboa que não têm 1.500 partos por ano. E porquê é que estão abertos? Não se justifica, neste momento, haver uma maternidade como a maternidade de Alfredo da Costa, como se justificava aqui há 80 anos atrás, quando ela foi inaugurada, por várias razões. Uma delas é a segurança para a parturiente. A senhora que vai lá ter um bebê, se tiver um problema cardiológico, olhe, por exemplo, aqui ainda há pouco tempo não havia sequer a possibilidade das parturientes terem epidural durante as 24 horas. Aqui no Hospital de Faro tem. Só se houver alguma falha, alguém que adoeça. Mas a maternidade de Alfredo da Costa, com todo o grau de diferenciação, não consegue oferecer determinadas valências. Porquê? Porque só tem lá a ginecologia obstetrícia e umas valências de pediatria. Se a doente necessitar de apoio da cardiologia, da pneumologia, da cirurgia, da neurocirurgia, da neurologia, do que quer que seja, o que é que se faz à senhora? Se tiver em condições de ser transportada, vai para outro hospital. Se não tiver, tem que aguentar como está e assim que tiver em condições, é transferida. Isto há 80 anos fazia sentido haver uma maternidade, mas neste momento, com a quantidade de doenças que podem envolver e com a capacidade que nós temos de intervir mais precocemente em certas doenças, não faz sentido uma maternidade desfasada de um hospital. A maternidade tem que estar num hospital onde a pessoa que vai ter o seu filho, que normalmente é um acontecimento normal, mas pode não ser, tem que ter as condições todas para que isso aconteça em condições. Mas estou-me já a desviar, porque há um conjunto de serviços noutras áreas do nosso país que
que têm gente a mais. Em várias áreas. Por exemplo, falamos já há pouco numa área que é a maternidade de Alfredo da Costa. Por o número de partos que tem gente a mais, mas nitidamente a mais. E nós temos falta desses profissionais na região. Na área da oftalmologia é a mesma coisa. Há sítios, há áreas no nosso país, hospitais do nosso país, que têm profissionais dessa área, dessa especialidade a mais. Não são necessários. Agora, há que criar mecanismos para poder captar esses profissionais cá para a nossa região. E não se consegue captar profissionais para a nossa região quando as pessoas já têm filhos, que andam numa escola, numa creche. Temos que captar esses profissionais logo a seguir à especialidade, ou assim que acabam a especialidade, quando ainda não têm raízes. E isso nunca foi feito. Podia dizer-lhe aqui, já agora, uma notícia em primeira mão, que o nosso hospital, dentro de pouco tempo, vai ter pela primeira vez uma especialidade que nunca teve. Vamos trazer para cá colegas de uma especialidade que nunca houve na região, e nem há na região, cirurgia vascular. E portanto, essas coisas dão trabalho, mas são colegas que acabaram a especialidade há pouco tempo, conseguimos cativá-los para cá, ainda não têm raízes definitivas em Lisboa, e era isto que devia ter sido feito há alguns anos, relativamente às outras especialidades onde nós temos uma nítida carência de especialistas. Quando o doente entra em lista de espera e o hospital que deu origem a essa introdução à lista de espera, portanto, o hospital que o coloca em lista de espera, se não tem capacidade para operar esse doente, o sistema procura o hospital do Serviço Nacional de Saúde que pode operar esse doente. E, portanto, isto cria aqui algumas desconformidades, que é um doente do Algarve poderá ter o hospital mais próximo disponível do Serviço Nacional de Saúde, pode ser Vila Real de Trás-os-Montes. Mas a pessoa não é obrigada a ir para lá. A pessoa pode dizer, não tenho interesse em deslocar-me para Vila Real de Trás-os-Montes. E 15 dias depois recebe outro papelinho para poder ser operado nas proximidades do seu local de trabalho. O médico, em primeiro lugar, deve, obviamente, salvar o doente e manter a saúde do doente, em primeiro lugar, repor o estado de saúde de qualquer doente. Salvar a vida se a situação for uma situação extrema. Qualquer médico é um gestor. Sabe porquê? Porque na ponta da caneta o médico faz gestão de milhões de euros por ano. Na ponta da caneta, o médico prescreve medicamentos, o médico prescreve meios complementares de diagnóstico, o médico dá indicações cirúrgicas. Portanto, na ponta da caneta de qualquer médico, há a gestão de milhões de euros por ano. Devo dizer-lhe o seguinte, ai de nós, quando forem gestores a gerir serviços de saúde. Ai de nós todos que estamos aqui. Ai de nós todos que estamos aqui. Porque eu sei perfeitamente qual é a intervenção de um gestor puro e duro na gestão da saúde. Ele não vê a doença. Ele vê o número. Ai de nós se alguma vez a gestão pura e dura da saúde for feita por um gestor. Eu tive a preocupação de fazer o seguinte, à frente de cada hospital está um médico. Não está um gestor que levou o hospital a ficar com 80 milhões de euros de dívida. Está um médico. Nos últimos anos, o que se tentou fazer foi tirar médicos da gestão dos hospitais porque criou-se a ideia que os gestores é que são bons para fazer a gestão. Veja-se o descalabro em que o país ficou na área, só estou a falar na área da saúde. Relativamente à osteopatia, ser uma atividade que pode ter comparticipação, tal como outras atividades, no serviço público, pois é uma questão que neste momento nem se pode colocar porque a Ordem dos Médicos tem que reconhecer em primeiro lugar a especialidade, a competência, aquilo que for. Por outro lado, como sabe, desde há um ano e meio, há mais de um ano, esta parte, as convenções com os serviços públicos de saúde estão, por e simplesmente, suspensas. Portanto, nós neste momento, embora isso pudesse ser útil em algumas áreas, não temos qualquer possibilidade de fazer convenções, de participar em atividades que seriam complementares relativamente àquilo que são os serviços públicos, mas não vejo porque é que, no futuro, a Ordem dos Médicos, tal como fez já com a acupuntura, não poderá ver a osteopatia, e estou a referir-me só à osteopatia, como uma entidade credível e que merece o nosso apoio.
O Serviço Nacional de Saúde sempre foi defendido pelo Ministro da Saúde o que tem defendido sempre é que é importante garantir que o Serviço Nacional de Saúde existe e para garantir que existe e que é para manter. E para garantir isso é necessário garantir a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. Porque se nós não tivermos dinheiro não podemos ter um Serviço Nacional de Saúde, porque o Serviço Nacional de Saúde é geral, universal e tendencialmente gratuito. E se não houver dinheiro, a gente não consegue manter uma coisa que é gratuita. Depois de tantas perguntas e respostas sobre o estado de saúde da saúde no Algarve, Martins dos Santos não prometeu uma data para a construção do novo Hospital Central do Algarve, nem sequer se vai conseguir ou não melhorar o atual sistema de saúde na região. Mas uma coisa é certa, sem cartas na manga, todas as perguntas e respostas tiveram um esclarecimento, tiveram uma parte importante para toda a confraria dos Cavaleiros da Tábua Quadrada, a honestidade. E quando tal acontece, fica a esperança de melhores dias para a saúde na região.